Uma vez, tinha um historiador no 11º andar de uma cidade do Nordeste, lindíssima, chamada Recife. Como eu ando mais de notícia ruim e adoro história, fiquei andando pela cidade para poder entender um pouco melhor. Olhando pela janela, eu comecei a perceber que eu tenho vários prédios que muitas vezes estão semi ou quase nada ocupados, muitas antigas casas que estão sendo modificadas, abandonadas e perdidas, e uma tendência a subir essas grandes torres. Começo a me perguntar, por que eu vi tantos prédios que estão com as construções paradas? Ora, eles estão em invasões, eles estão colocados de uma maneira a que fique parecendo até que ninguém se preocupou com aquilo. As áreas de comunidade são muito perto das áreas efetivamente mais obras, que me lembra um pouco o Rio de Janeiro dentro desse mecanismo. E aí eu fico pensando, o que será que aconteceu aqui? Porque assim, iniciativa privada perder grandes quantidades de dinheiro, subir prédios e parar na metade, acontece. Pois só se tem uma facilidade, se o financiamento foi muito fácil, se o risco valia muito a pena. Não acredito numa perda desse dinheiro de uma forma tão na perda desse dinheiro de uma forma tão fácil. Acredito que tem algum dado a mais para poder entender isso. Esse dado talvez consiga entender alguns mecanismos de especulação imobiliária e uma ideia de novas torres que durante um tempo se achou e que cresceram, que foram um marco fundamental, que hoje cresce em algumas cidades. É interessante que não é um marco mais tão constante em cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro, BH, mas se tornam marcos muito constantes em Balneário, em outras regiões onde essas grandes torres passam a ser a marca desse novo momento. O que houve? Quais foram os marcos? Rainha, será que tem explicação? Acho que agora você está começando a entender. Sempre tem explicação. Se é história, sempre tem algum mecanismo e algum processo. Eu consigo entender, com um pouco de investigação, por que dessas casas, o modelo dessas casas. Quantos moravam, para que moravam, quais eram os significados que essas casas tinham. Eu consigo identificar com alguma velocidade quais são os mecanismos que levam à construção dos prédios, ao abandono, a porquê que na grande Avenida Agamenon ela é praticamente toda recheada de comunidades, ainda que seja uma via de grandes passagens, porque eu tenho entre as áreas das pontes áreas fortemente mapeadas, porque se anda tão pouco. Por que se anda tão pouco na cidade de Recife? Hein, o que está falando? É sério. Eu caminho muito a pé, eu gosto de caminhar a pé. E uma coisa que eu notei é que, óbvio, tem trechos que tem mais gente caminhando a pé. Tem alguns centros, cheirinhos, lugares onde as pessoas param para beber e se divertir, fabulosos. Tem áreas de conflito, mas o que mais me chamou a atenção é que nas áreas de transição, onde as pessoas precisam se deslocar mais de um lado ao outro, que normalmente você vê bastante gente caminhando, aqui eu vejo muito pouca gente caminhando. Muito pouca gente caminhando. Não me parece uma característica. Vejo bastante gente com as bicicletas nas ciclovias. Dá para falar que você conhece tudo da cidade de Recife, que é toda ela assim? É claro que não. Eu estou querendo ensinar para vocês o mecanismo do historiador. O mecanismo do historiador é estar atento e gerando dúvidas. Dúvidas e mais dúvidas. O que eu preciso é estar entendendo o mecanismo da dúvida. E por que esse mecanismo da dúvida me chama tanta atenção? Nada visto por um historiador como simplesmente um exercício. Sim, não tem nada demais. Você se questiona demais. Não é isso. Olha lá, bom dia. Não, muito pelo contrário. Você está descendo? Foi. Aqui, aperta lá, mano. Então, esses mecanismos, eles estimulam a mente da gente, eles deixam a gente o tempo todo sob a perspectiva de uma nova pergunta, de tentar achar uma nova abordagem, de tentar abrir uma nova explicação. E é isso que de alguma maneira me norteia, é isso que de alguma maneira me explica exatamente o que é e como se faz o papel da história. Olhar as empresas que estão no entorno, olhar como aqui eu tenho muitos
centros, é uma área muito ocupada, tanto pela ocupação da institucionalização pública, mas ela fora essas grandes torres, pouco ocupada por essas casas que estão muito abandonadas e que chamam a atenção esse abandono. De novo, rainha, mas teu pensamento não está estruturado, ele está indo e voltando, está. E é justamente isso, porque eu ainda estou no campo da exploração, eu estou levantando as perguntas, para dessas perguntas eu começar a organizar e dessas organizações eu começar a ter as respostas. Conseguiu entender? É sobre isso.